pedindo para calcular os limites. Na A, a gente tem o limite de log de n sobre n com n tendendo ao infinito. Pela definição de logaritmo complexo, temos que o log de z é igual ao ln do módulo de z mais i vezes o argumento de z. Então, como aqui a gente só tem a parte real, né, do número complexo, e como esse n aqui é um número natural, né, então a gente pode tirar esse módulo aqui, então o log de n vai ficar somente igual a esse ln de n aqui, né? Então, onde que tem log de n aqui, a gente pode trocar por ln de n. Então, vai ficar o limite de ln de n sobre n com n tendendo ao infinito. Então, vamos calcular o limite de ln de x sobre x com x tendendo ao infinito com a variável real. É porque aqui a gente vai precisar calcular o L'Hopital, né? O L'Hopital ele é válido para a variável real, mas para variável de números naturais que a gente não sabe ainda, né? Então, aqui, calculando esse limite aqui, né, real, a gente tem o limite de ln de x sobre x com x tendendo ao infinito. E como eu já disse, né, a gente vai ter que calcular o L'Hopital, então isso aqui vai dar uma indeterminação, vai dar infinito sobre infinito aqui. Então, aqui calculando o L'Hopital, né, a gente vai ter que derivar aqui essa função de cima e derivar essa função de baixo aqui separadamente, né? A derivada de ln de x é 1 sobre x. E a derivada de x é 1. Então, vai ficar o limite de 1 sobre x sobre 1 aqui, de x tendendo ao infinito. Isso vai ser igual ao limite de 1 sobre x com x tendendo ao infinito. Aqui, aplicando o limite, né, vai ficar 1 sobre infinito, e isso vai para zero, né? Então, o limite aqui de ln de x sobre x é igual a zero. Como vimos, né, que o limite de ln de x sobre x tendendo ao infinito é igual a zero para a variável real, então podemos concluir que o limite, né, de ln de n sobre n aqui, com n tendendo ao infinito, também vai para zero aqui para os números naturais, né? Então, esse limite aqui de log de n sobre n com n tendendo ao infinito vai ser igual a zero. E na B, a gente tem um limite da raiz enésima de n com n tendendo ao infinito. Isso vai ser igual ao limite de esp de log da raiz enésima de n com n tendendo ao infinito. A gente pode fazer isso aqui, né? Porque a gente já tem isso dos números reais. E como a gente tem que escolher, né, um ramo para não haver ambiguidade, né, nessa exponencial, então isso também vale para os números complexos. Então, a gente pode fazer isso daqui, né, aplicar isso daqui. Então, dessa passagem para essa daqui, eu só transformei essa raiz aqui de n aqui em 1 sobre n. Então, isso ficou o limite de esp do log de n elevado a 1 sobre n de n tendendo ao infinito. Dessa passagem para essa, eu usei essa propriedade aqui de log dos números reais. Que aqui, quando a gente tem o argumento aqui, né, x elevado a 1 sobre x, que é elevado a um número, né, real, a gente pode passar esse número aqui multiplicando o log. Então, como isso aqui vale para os reais, né, então eu utilizei aqui para os números naturais aqui também. Então, ficou que esse limite aqui, né, é igual ao limite de esp de log de n sobre n com n tendendo ao infinito. Esse 1 sobre n aqui passou aqui multiplicando o logaritmo, né? E aqui, nessa passagem para essa, das propriedades que a gente já conhece, né? Eu apliquei aqui, então, o limite dentro aqui da exponencial, né? Na função que está aqui. O limite estava fora, eu apliquei aqui dentro. Então, ficou esp do limite de log de n sobre n com n tendendo ao infinito. E esse log de n aqui, né? A gente já viu que ele... a gente pode falar que ele é o ln, né? De n. Então, vai ficar o expoente aqui, esp, do limite de ln de n sobre n com n tendendo ao infinito. E esse limite aqui, a gente já viu aqui em cima, aqui, né? Aqui, ó, que ele vai dar zero, né? Então, vai ficar esp de zero, que é exponencial aqui, elevado a zero. E isso é igual a 1. Então, o limite da raiz enésima de n com n tendendo ao infinito vai ser igual a 1. Aqui na C, a gente tem o log de ni sobre ni com n tendendo ao infinito. Aqui a primeira coisa que eu fiz foi multiplicar pelo conjugado aqui do denominador, né? Que é menos ni. Então, multipliquei em cima e embaixo por menos ni. Isso ficou igual ao limite de menos ni vezes log de ni sobre menos n ao quadrado com n tendendo ao infinito. Aqui dessa passagem para essa aqui, eu só fiz a multiplicaçãozinha aqui, né, do sinal. Então, só mudou isso aqui. E daqui para cá, eu só dividi aqui o n por n ao quadrado aqui, né, e resultou nisso. Aqui, nesse log de n vezes i aqui, eu fiz aqui separado, calculei o log de ni aqui, e eu cheguei no resultado que isso é igual a ln de n mais i vezes π sobre 2. Então, no lugar de log de n vezes i, eu substituí aqui por ln de n mais i π sobre 2. Resultou nisso. Aí, dessa passagem para essa, eu só fiz a multiplicação aqui, né, distributiva do menos i aqui, com parênteses aqui, né, e ficou o limite de menos i vezes ln de n mais π sobre 2, isso tudo sobre n com n tendendo ao infinito. Dessa passagem para essa, eu só tirei o mínimo aqui dessa fração de cima, né, multipliquei pelo inverso da segunda aqui, conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, resultou nisso aqui. E dessa passagem para essa,
eu só separei aqui, né, essa soma aqui em duas frações, resultou nisso. E dessa passagem para essa aqui, eu só dividi esse 2 com 2 aqui, né, e resultou nisso, foi só isso mesmo. E dessa passagem para essa aqui, a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites aqui, né, então eu separei em dois limites aqui, ficou o limite de menos i vezes ln de n sobre n com n tendendo ao infinito, mais o limite de π sobre 2 vezes n com n tendendo ao infinito. Aqui eu tirei o número complexo aqui, que não depende de n aqui, né, para fora, né? Que a gente tem das propriedades de limites dos números complexos, né? Que a gente pode fazer isso. Então ficou menos i vezes o limite de n, de ln de n sobre n com n tendendo ao infinito, mais π sobre 2, o limite de 1 sobre n com n tendendo ao infinito. Esse limite aqui, a gente já viu lá na letra A, que esse limite vai dar zero. E o limite de 1 sobre n com n tendendo ao infinito também vai para zero, né? Então, esse limite aqui, ele vai dar zero. Então, o limite de log de ni sobre ni com n tendendo ao infinito é igual a zero. Aqui na D, a gente tem o limite da raiz enésima de ni com n tendendo ao infinito. Isso aqui vai ser igual ao limite de esp vezes o log da raiz enésima de i vezes n com n tendendo ao infinito. Como a gente viu lá, né, nas resoluções anteriores, a gente pode fazer isso aqui. E dessa passagem para essa, eu só transformei essa raiz aqui no expoente 1 sobre n. E dessa passagem para essa, eu só usei a propriedade do logaritmo, né, que a gente pode pegar aqui o expoente e multiplicar aqui o logaritmo. E lá na 4b, né, eu já mostrei que isso aqui é válido. E daqui para cá eu só apliquei o limite aqui dentro da exponencial, né? Como também eu fiz lá na 4b. Então ficou aqui igual ao expoente do limite de log i vezes n sobre n com n tendendo ao infinito. E pelo exercício 4c, né, a gente viu que o log de ni aqui é igual ao ln de n mais i vezes π sobre 2. Então, onde que tem log de i vezes n aqui, né? Só fiz a substituição. Dessa passagem para essa, só tirei o mínimo aqui da fração de cima. Então, deu esse resultado aqui, né? E eu conservei a primeira fração aqui de cima e multipliquei pelo inverso da segunda aqui, né? E dessa passagem para essa, eu separei as duas frações, em duas frações aqui, o limite em duas frações. E fiz que o limite da soma é a soma dos limites aqui, ó. Então, ficou o exponente do limite de ln de n, né? Com n tendendo ao infinito, mais o limite de π sobre 2 vezes n com n tendendo ao infinito. Esse limite a gente já viu aqui, que ele vai para zero, né? Então, tá aqui o resultado. E esse limite aqui, eu só tirei o número complexo aqui para fora, né? Nessa passagem. Então, e nesse limite aqui a gente sabe também que ele vai para zero, né? Então, tanto esse limite aqui vai para zero, quanto esse aqui também vai para zero. Então, vai ficar exponencial de zero e vai ser igual a 1. Então, esse limite aqui vai ser igual a 1. Aqui na 7. Mostre usando a definição que o limite de i elevado a n sobre n, com n tendendo ao infinito, é igual a zero. Aqui a gente tem o an é igual a i elevado a n sobre n aqui, né? E esse n aqui vai ser dos números naturais, né? Então vai ser n maior ou igual a 1. Então esse an converge para a igual a zero, que é o que a gente aqui quer mostrar, né? Que esse limite aqui de an, né, vai convergir para o a aqui, que é igual a zero. E aqui, né, ele vai convergir para zero, porque dado um epsilon que é maior que zero, né, tomando o n0 igual a 1 sobre epsilon, vemos que se o n é maior que n0, então aqui a gente vai ter que o módulo de an menos a, isso vai ser igual ao módulo de i elevado a n sobre n, que é o an aqui, né? Esse aqui, ó, é o an, menos o valor de a. O valor de a aqui, que a gente quer mostrar, né, que é o zero aqui. Esse módulo aqui, né, vai ser igual ao módulo de i elevado a n sobre n. Aqui a gente pode tirar o módulo de n aqui, né, porque ele é um número natural, então ele não precisa ficar dentro do módulo, ele não vai ser um número negativo. E aqui o módulo de i aqui, a gente sabe que ele é 1, porque a raiz aqui do número complexo que está acompanhando o i aqui vai ser 1, né, então vai ser raiz de 1 ao quadrado e vai ser 1, né. Então, isso aqui vai ser igual a 1 elevado a n sobre n. E isso vai ser menor que 1 elevado a n0 sobre n0. Porque aqui a gente já viu que o n vai ser maior que n0. E aqui, como a gente inverteu aqui a fração aqui, né, a gente vai inverter esse sinal aqui, que era maior e agora ficou menor. E esse n0 aqui, né, a gente escolheu para ele ser 1 sobre epsilon. Então, aqui, substituindo no n0 1 sobre epsilon, a gente vai ter que isso vai ser igual a 1 elevado a 1 sobre epsilon sobre 1 sobre epsilon. E isso aqui, né, conservando a primeira fração aqui, multiplicando pelo inverso da segunda, isso vai dar epsilon. Então, a gente mostrou que esse módulo aqui, né, vai ser menor que o epsilon aqui que a gente escolheu. Então, a gente mostrou que esse limite aqui ele vai ser igual a zero.